Bom dia, um bem-aja a todos. Preparei então aqui uma pequena apresentação para desenvolver este tema da aceleração regenerativa. Antes de mais, agradecer ao Sr. Pierre pelo fantástico almoço, foi muito bom. Foi um prazer também conhecer o Sr. Jerome. E então, para entrarmos aqui no contexto, quando temos dois ímãs com polaridades iguais, eles repelem-se e os opostos atraem-se. Quando temos dois ímãs com polaridades diferentes, eles atraem-se. O que é que acontece quando temos um ímã a rodar numa bobina de cobre? Basicamente, vamos induzir uma corrente na bobina de cobre que vai criar um campo magnético, ou seja, essa bobina de cobre vai se transformar também no ímã. E o que é que a lei de Lenz nos diz? Que uma corrente induzida num loop de fio de cobre, numa bobina, gera um campo que se opõe ao movimento que a criou. Ou seja, para clarificar aqui, nós não estamos, e com este processo, não estamos a criar energia do nada. Nós simplesmente estamos, e a própria lei de Lenz suporta esta teoria de que existe uma força, essa força está lá presente. Quando criamos, tentamos gerar energia a partir de um campo magnético, gerar energia numa bobina, nós criamos, essa força está lá e está explicada então pela lei de Lenz. Simplesmente essa força está a contrariar-nos. Está contra o movimento que criamos. Então, o que nós fazemos, o método que usamos, faz com que nós usemos essa força a nosso favor, em vez dela estar contra nós. Então não estamos a criar nada novo. Tudo o que está a ser feito aqui pode ser explicado com as leis da física. Pronto, e basicamente, então, para explicar o que é que acontece quando tentamos retirar energia de uma bobina, quando temos um rotor magnético em movimento e tentamos retirar energia da bobina, no processo normal, normalmente o que é que acontece? Temos a bobina vai estar fora de fase com o movimento do motor. E com o núcleo. Normalmente a bobina de cobre está fora de fase com o núcleo. Então o que é que acontece? Quando vemos aqui que o ímã está-se a aproximar da bobina, a bobina cria um campo que repele o ímã, ou seja, está a contrariar o movimento, o ímã quer ir, está a ir em direção à bobina e ela tenta repeli-lo, e quando ele está diretamente à frente da bobina, ela atrai-o, ou seja, não, está a contrariar o movimento, e quando ele está a afastar da bobina, está a atraí-lo. Ou seja, temos então um movimento em que a bobina repele o rotor, quando ele se aproxima, atrai-o, então está a contrariar o movimento que criamos com este motor. E vemos aqui no gráfico de cima que então temos a onda que está a criar o movimento está fora de fase com a onda da bobina que estamos a gerar energia. Então, através do método, e eu tenho várias técnicas para atingir isto, a partir da técnica que nós usamos, o que é que acontece? Nós colocamos a onda, a frequência da bobina de geração em fase com o movimento do rotor, em fase com o motor, com as bobinas que estão a criar o movimento no rotor. E então vemos aqui que quando o ímã está, neste caso, quando o ímã se está a aproximar da bobina, ela vai atrair o ímã, vai ajudar o movimento, e quando o ímã está diretamente à frente da bobina, ela vai repelir o ímã, ou seja, vai dar um pulso para o rotor continuar o movimento, e quando se vai afastar, então continua a repelir. E então temos um movimento, neste caso, que está a ser usado a nosso favor. Usamos a lei de Lenz, que estaria a contrariar o movimento do rotor, para impulsionar o motor. Ou seja, a bobina passa a agir como uma bobina de motor. Essa bobina de geração de energia, para além de estar a gerar energia, está a usar essa própria energia para ajudar o movimento do rotor. E então, vemos então aqui a diferença entre os dois processos, que temos uma onda fora de fase e uma onda em fase, em baixo. E então vemos aqui que isto é muito fácil de explicar com a lei de Lenz. Então temos a lei de Lenz que está fora de fase com o movimento do motor, em cima, a fórmula, e basicamente nós só alteramos a fórmula, em vez de ter um menos, aqui no n, que é o número de loops, temos um mais. E então, ao termos o mais, o que é que isto vai acontecer? Vamos usar as próprias leis da física a nosso favor. E então, o objetivo aqui é criar um motor em que algumas bobinas são usadas para criar o movimento e outras bobinas são usadas então para o turbo, para a aceleração regenerativa, que depois pode ser usada ou para criar mais aceleração ou para termos menos consumo
irmos à mesma velocidade e estarmos a regenerar 30% de energia para o sistema, ou seja, estamos a ir quando atingimos os 2000 RPMs do motor, ele entra num modo em que está a poupar energia, ou está a poupar energia, ou então mantemos a energia que estamos a consumir e projetamos para a aceleração, conseguimos acelerar mais o motor sem ter mais consumo de energia. Então isto é muito fácil de aplicar, temos aqui um motor de ímãs permanentes, vemos aqui os bobinados todos, e temos o rotor de ímãs. Então usaríamos uma parte do bobinado para motor, outra parte do bobinado então para a aceleração regenerativa. E é muito fácil desenvolver um protótipo destes. Pronto, e penso que desenvolvi as áreas todas e que clarifiquei bem este método que estamos aqui a usar. Então até já!